Gente, eu tô bem cansadinho, então eu vou fazer isso bem rápido, tá bom? Vamos falar sobre ferro e zinco. Sobre o ferro. É... Durante muito tempo, vegetais e leguminosas, beterraba, feijão e enfim, outros, foram recomendados como grandes fontes de ferro. Só que, eis a questão, o ferro que tem neles é o ferro insolúvel, que é o presente nos vegetais. Como assim, ferro insolúvel? Existem duas formas de ferro, que é o ferro ferroso, que é o reduzido, ferro M, conhecido como ferro M. É o ferro 2+, que ele é o solúvel. Já o ferro férrico, que é o oxidado, o ferro não M, ferro 3+, ele é o ferro insolúvel. A deficiência nutricional mais frequente nos seres humanos, então deficiência de ferro é a mais comum, porém a sobrecarga de ferro também é um grande problema clínico nutricional, beleza? Funções fisiológicas do ferro, nós temos ali transporte de oxigênio, transporte de oxigênio também muscular, reserva muscular de oxigênio, perdão, metabolismo energético e síntese de algumas proteínas que são ferrodependentes. Então, transporte de oxigênio. Por que transporte de oxigênio? Porque o ferro ele está presente no M das hemoglobinas. É isso. Então, como assim? Esse M é uma molécula dentro das hemoglobinas que é cercado por um monte de coisa e no meio deles tem um ferro na sua forma oxidada, no seu ferro ferroso, ferro 2+. Esse ferro 2+, ele tem capacidade de carregar o oxigênio, pois o oxigênio se atrai a esse M. Então, assim, vamos aqui. No pulmão, tem uma alta pressão e um alto pH. Com essa alta pressão de oxigênio, ou seja, tem muito oxigênio dentro do pulmão e o alto pH, o M vai atrair o oxigênio para dentro dele, vai segurar esse oxigênio. Lá nos músculos, vai chegar nos músculos, a concentração, né, o pH e a pressão são mais baixos, o que faz com que o oxigênio se desligue dessa hemoglobina, desse M, liberando oxigênio. Então, a hemoglobina ela capta oxigênio em condições de alta pressão e alto pH nos pulmões e libera esse oxigênio em situações de baixo pH e baixo pressão. A absorção, é importante lembrar que a quantidade de ferro no organismo é conservada e um homem necessita absorver 1 miligrama por dia e mulheres 1,5 miligramas. A absorção ela tem ali a sua fase luminal, que é onde ocorre no intestino. Ele vai ser solubilizado no suco gástrico e ele vai para o intestino, vai chegar no duodeno, jejum e alguns fatores de solubilidade vão fazer com que o ferro 2+ seja absorvido. A captação pela mucosa, então é quando o ferro se liga com a borda em escova da mucosa e então transportada para dentro dos enterócitos. A absorção também tem a fase intracelular, que é onde no enterócito o ferro vai ser captado pela ferritina, ou então vai ser liberado pela circulação. E a fase de liberação, que é onde o ferro é liberado na circulação porta-hepática e vai se ligar na transferrina. Falei o nome dessas enzimas, mas elas são proteínas transportadoras e tudo mais, e é isso que é muito importante da absorção do ferro. Ele precisa de proteínas transportadoras nos eritrócitos para o ferro M e o ferro não M. Vou citar aqui as principais, que a proteína transportadora de M1, a HCP1, a proteína transportadora de ferro M. Ela vai captar o ferro M na membrana apical dos enterócitos e lá só vai captar ela lá, na membrana apical. Já a transportadora de metal divalente, DMT1, ela vai captar, eu vou falar capta, não sei se está muito certo. Ela capta o ferro não M convertido na forma ferrosa na membrana apical dos enterócitos.
Então, ele vai captar o ferro não M. Essa enzima, metal divalente, capta o ferro não M na membrana apical. Já o citocromo duodenal, ele faz com que o ferro férrico, ou que o ferro ferroso, o ferro não M, já o citocromo duodenal B, que é essa proteína, ele vai fazer com que haja redução do ferro férrico para ferro ferroso, ou seja, vai transformar o ferro não M em ferro M, também na membrana dos enterócitos, beleza? Já a ferritina é a proteína armazenamento de ferro intracelular. A ferritina, então, como eu disse, na fase alguma coisa intracelular, ela vai captar o ferro, vai guardar ele. Ela serve para armazenar o ferro, então a ferritina é para isso. Já a ferroportina, ela é a proteína que faz a liberação do ferro celular, inclusive dos enterócitos, o que controla é a epsina, controlado pela epsina. Então essa ferroportina, ela vai liberar o ferro dos enterócitos, vai jogar para fora. Efestina é uma oxidase ligada à membrana celular que converte o ferro para a forma férrica, capaz de se ligar à transferrina. Já a transferrina é a proteína que capta o ferro e promove a circulação sanguínea desse metal. Ferritina, então, a transferrina vai transportar o ferro pelo fluxo sanguíneo. O metabolismo do ferro, então, vai pela absorção do ferro, que uma parte vai para o baço, para os macrófagos, reticuloendoteliais, outra parte para a membrana óssea, para a medula óssea, para percussores de eritrócitos, outra parte para o plasma e ferro, que a transferrina, né, vai pelo sangue, ou então para depósitos de ferro. Com isso, a célula a parte que foi para a medula óssea, a parte que foi para o baço, vai compor as células sanguíneas circulantes. E também pode ser para o ferro tecidual, que vai ser em perdas corpóreas de ferro. Biodisponibilidade do ferro é muito importante. Como eu disse, ferro M, ferro não M. O ferro M, ele é independente de fatores dietéticos. Então, em dietas mistas, a absorção dele é de 15 a 25% de absorção. Por quê? Ela é pouco influenciada pelo estado nutricional da pessoa. Já o ferro não M, ele... Pera, tá falando disso mais pra frente? Eu vou ter que falar sobre isso, tá? Voltando no ferro M, ele é o ferro de origem animal. Então, alimentos de origem animal tem na sua composição ferro M, que é o mais fácil de ser absorvido e tudo mais. Já o ferro não M, ele depende de fatores dietéticos e físicos para ser convertido em ferro M, para aí sim ter a sua absorção. A absorção dele é menor, de 5 a 10%, e é altamente influenciado pelo estado nutricional da pessoa. O ferro não M, ele já vem de fontes vegetais, beleza? Eu tenho aqui. Então, ferro M, ferro 2+, ele é de fonte animal, melhor absorvido, depende da dieta. O ferro não... o ferro... Vai lembrar que em fontes animais também tem ferro não M, tá bom? Não é apenas o ferro M. Já os alimentos de fonte vegetal são exclusivamente de ferro não M, dependem de fatores dietéticos para transformar em 2+. Fatores de interação. Sim! A absorção, então, vai ser do ferro M. Ela é aumentada por fatores fisiológicos em baixos níveis de ferro. Quando tem altos níveis de ferro, a disponibilidade dele é menor. Então, fatores nutricionais aumentam a sua absorção. Baixo consumo de ferro M e alto consumo de ferro M podem aumentar a absorção, então diminui. O ferro em si, ele compete pela biodisponibilidade do cálcio. Então, o ferro 2+, ele é dificultado, diminuído, quando é ingerido com alimentos de origem animal com fonte de cálcio.
Então, quando você consome ferro e cálcio ao mesmo tempo, cálcio e ferro vão brigar pelo mesmo sítio de, de absorção, né? E ali o cálcio vai ganhar. Então, a absorção de cálcio vai ser maior do que de ferro. Tá bom? Ferro... Porém, isso não é tão grave assim. Já no ferro 2M. Já no ferro 3+, que é o ferro não M, ele ainda é menor biodisponível, então ele não é tão biodisponível assim. Vai ser piorado quando ingerido com cálcio, tá bom? Então, o que facilita a sua deficiência. Depósito de ferro. O ferro ele é estocado na sua forma de ferritina ou hemosiderina. A ferritina ela é essencial para o complexo de proteínas ferro, que pode ser encontrado em todos os tecidos do meio intracelular. Os principais locais de depósito do ferro são o fígado, baço, medula óssea e músculo esquelético. Em situações de carência de ferro, a redução primária dos depósitos de ferritina. Então, quando tem pouco ferro, vai primeiro usar os depósitos de ferritina para poder repor. Em situações de excesso de ferro intracelular, o ferro ele é estocado na forma de hemosiderina. Então, quando você consome muito ferro, ele é cabo de ser estocado em ferritina e vai passar a ser estocado em forma de hemosiderina. Distribuição de ferro no organismo, então o compartimento funcional vai ali para hemoglobina, mioglobina e metaloenzimas, tanto o ferro o M quanto o não M. O compartimento de transporte vai para ferritina e compartimentos de reserva, transferrina, em compartimento de transporte, transferrina, e em compartimento de reserva, ferritina e hemosiderina. Excreção do ferro, vai ter outra coisa aqui. A excreção de ferro, ela tem sua perda basal limitada ao intervalo entre 0,9 e 1,02 miligramas por dia em mulheres que não menstruam. O ferro ele é excretado nas fezes e na urina, mas também na pele, com variação de excreção de 0,5 a 2 miligramas por dia. A maior parte é excretada na urina e a segunda maior parte nas fezes. Alterações clínicas associadas à deficiência de ferro. Nós temos ali quando a perda do mineral é maior que a absorção, que dá um início da deficiência de ferro. A carência atinge as células, para depois ser uma enfermidade sistêmica de múltiplos sintomas. E geralmente ocorre de forma gradual e progressiva, resultando na anemia. A anemia é o último estágio. Principal causa é disposição de ferro pouca na dieta. Então, a deficiência pode levar a uma anemia ferropriva, quando todos os níveis de ferro, o depósito sérico, a forma sérica, transporte e alterações na hemoglobina, todos estão baixos. Isso vem de um caso aqui. Quando o normal de ferro tecidual, ferro sérico, ferro de armazenamento e hemoglobinas são normais, tá normal ali, beleza. Pode se dar como depósito esgotado quando o ferro tecidual está em depressão, e o ferro sérico de ferritina. O ferro de armazenamento está baixo, mas o resto está normal. Já eritropoiese com deficiência de ferro é quando o ferro tecidual está totalmente ausente. O de armazenamento está bem abaixo. O ferro sérico circulante no sangue também está muito abaixo. E a secreção de transferrina também está baixa, mas a hemoglobina está normal. Já é dado como anemia ferropriva quando todos esses estão abaixo. Beleza? Então, sintomas da anemia ferropriva, nós temos ali hemácias microcíticas e hipocrômicas,
diminuição da capacidade de trabalho, apatia, cansaço persistente, respiração curta, palpitações, dores de cabeça, tontura e irritabilidade. A outra característica, então, alterações nas hemácias, beleza? Então, quando as hemácias estiverem hipocrômicas e microcíticas, o que é hipocrômica e microcítica? Pouco coradas e tamanho diminuído, beleza? Também a falta de enzimas férricas atrapalhando o metabolismo, que pode ali levar a fraqueza muscular, diminuição da imunidade e muitos outros. Consequências da carência de ferro podem levar ali a problemas no sistema nervoso central, com diminuição da síntese de catecolaminas, ou seja, causando irritabilidade, fadiga, apatia, pele e mucosas, dando ali uma estomatite angular, uma glossite também. Glossite é um negócio na língua que fica coisado e estomatite angular aqui. No TGI, tá trazendo então uma anorexia, diminuição da acidez gástrica, sistema imune diminui a imunidade celular. Sintomas visíveis, nós temos ali unhas fracas, a língua com glossite, aquele sintoma desgastado. Mas vale lembrar que também existe o excesso de ferro, chamado de hemocromatose. A hemocromatose, então, ela quando as quantidades de ferro estão muito altas, de hemosiderina, o aumento do fígado desenvolvimento de diabetes mellitus, gestacional, diabetes mellitus, hipogonadismo, inflamação nas circulações e doenças cardíacas. Causa disso, ingestão excessiva de ferro, bebidas alcoólicas e tratamento de anemia falciforme ou talassemia. Por quê? A pessoa que tem anemia falciforme, ela já tem baixo ferro por si só, né? Aí começa o tratamento e pode levar a um alto nível de ferro no corpo da pessoa, causando então hemocromatose. Consequências: dano aos órgãos como fígado e coração, levando a cirrose, câncer hepático ou então morte. Beleza? Indicação para avaliação de concentração de ferro para anemia ferropriva, vem ali a concentração de hemoglobina e HT, não lembro o que é HT. É hematócrito. A anemia ferropriva é causada então por uma anemia microcítica hipocrômica e as hemácias com tamanho e peso reduzido. Então é avaliada ali a questão de volume corpuscular médio e a distribuição de células vermelhas. Alimentos fornecedores de ferro nós temos ali muitos, né? Principalmente os de origem animal, como carnes, fígado, carneiro, suínos, bovinos, aves, peixes, mas também leites, queijo, ovos e a soja, principalmente. Estimativas das necessidades de segunda faixa etária, agora que a gente começa em uma grande sequência. Cansei. Faixas etárias, então, ali, crianças de 0 a 6 meses, cerca de, aí delas, 0,27 miligramas, mas isso aí se dá principalmente pelo leite materno, então não se preocupe muito com isso, a não ser que seja uso de fórmula. Crianças de 7 a 12 meses, aí a R é de 6,9, a RD é de 11 miligramas, tudo aqui eu estou dizendo em miligramas, ok? Então, crianças de 1 a 8 anos vai variar ali de 3 a 10 miligramas, aumentando com o passar dos anos. Adolescentes e crianças de 9 a 18 anos inclui muitas perdas durante a menstruação em adolescentes femininas, mas ali vai variar de 5 e subindo para 15, aumentando as quantidades para mulheres ali na faixa da menstruação, mas seguindo nessas faixas etárias aí de 5, 6 a 15. Já a partir dos 19 anos, já dá ali de 6 a 8, em casos também até de
18 miligramas, a RDA, de 19 a 50 anos para mulheres. Novamente, esse aumento para mulheres é por conta da menstruação em si. Mas aí para homens, de 19 a 70 anos, de 6 a 8 miligramas, a EAR para mulheres, RDA para 19 a 50, vai ali de 8 a 18, enfim. Já acima dos 50 anos, então de 51 a 70 anos para mulheres, vai de 5 a 8, ok? EAR e RDA. Estimativas agora para gestação é um período crítico que é onde ocorre muita demanda de ferro. Então, depende muito de ferro, muito mineral. Então, assim, gestantes precisam de altos níveis de ferro. Então, EAR de 14 a 30 anos, 23 miligramas, EAR de 31 a 50, 22 e RDA de 15 a 50, 27. Lactação também inclui muitas perdas de ferro no leite, então precisa repor bastante, variando ali de 7 a 10 miligramas. Considerações especiais para a situação do ferro: uso contínuo de contraceptivos orais reduz a perda de sangue em 60%, assim a RDA e a EAR para adolescentes pode diminuir. E para mulheres também. Indivíduos vegetarianos, a biodisponibilidade do ferro para eles é menor, justamente para nós, na verdade, né? Do ferro é menor, justamente pelo o consumo apenas de ferro não M. Então ali precisa ter um ajuste na RDA, né? Considerações e situações especiais, ali parasitismo intestinal, doadores de sangue, perdas durante práticas de exercício. Vale lembrar ali, né? Precisa de adequação pela EAR ou RDA. Já limite máximo tolerável, em ambos, a UL delas, em ambas as faixas, ali para cima dos 40 miligramas, ok? Tratamento de deficiência é feito ali com sulfato ferroso, gestantes, suplementos, zinco. Vamos para o zinco agora. O histórico, então, as primeiras descobertas de zinco, de deficiência de zinco, foi ali no Egito, no Irã, durante há 200 anos atrás. Manifestações clínicas: baixa estatura, hipogonadismo, hepatoesplenomegalia e anemia ferropriva, ambos por deficiência de zinco. Por quê? O zinco ele tem funções principalmente enzimática, estrutural e reguladora. Existem mais de 300 metaloenzimas que dependem de zinco. A estrutura também determinante de disposição espacial de enzimas proteicas. As proteínas zinc finger são o centro de quelação de cisteínas e histidinas, que são muito necessárias de zinco. Também tem função reguladora como cofator enzimático. Tem grande atuação no sistema imune, então ali reduz o tamanho do timo e produção de timolina, o que tem prejuízo na maturação de linfócitos T, quantidade reduzida de linfócitos T, obviamente em casos de deficiência, transporte de anticorpos para a mãe e para o feto, enfim. É muito necessário sistema imune, ok? Para o sistema imune. Então, se tem baixo zinco, vai ter grandes problemas no sistema imune. Também está muito relacionado à divisão celular. Então, está envolvido em todas as etapas de transdução de sinal celular, naquele coisa, né? G1, G2, blá blá blá, no ciclo celular, então ele está presente ali em tudo. Traz uma estabilidade na expressão gênica, desfosforilação de proteínas, atividade de fatores de transcrição, metabolismo de símbolo mensageiros, enfim, reconhecimento de sinais extracelulares. É muito importante. Desenvolvimento reprodutivo também. Então tá ali em questão de maturação de espermatozoides, folículos luteinizantes, todos eles dependem de zinco, beleza? E também na formação do feto.
A pele também precisa muito de zinco porque traz ali mais estabilidade para pele, cicatrização maior, rejuvenescimento da pele maior também, ambos dependentes de zinco. Então, se tem baixo zinco, vai dar problema em tudo isso. A absorção. Promotores que auxiliam na absorção do zinco. Então, nós temos aminoácidos e hidroxoácidos que formam complexos com esse zinco, teor de proteínas e total de zinco na dieta. Já antagonistas a isso, aí nós temos antagonistas, no caso, compostos que dificultam a absorção de zinco, compostos orgânicos que formam complexos estáveis com zinco, íons que possuem química e propriedades físico-químicas semelhantes ao zinco e também teor de fitatos. Os fitatos, eles dificultam muito a absorção. A absorção de interações minerais de fatores antinutricionais. Então, o aumento de ferro, ele diminui a absorção de zinco e vice-versa. Ambos são proporcionalmente enfim, se tem baixo ferro, vai ter baixo zinco. Se tem alto zinco, vai ter alto ferro também. Na dieta, esse efeito não acontece. Cobre, ele é antagonista. Efeito sinérgico. A vitamina A. Então, vitamina A auxilia na absorção do ferro, ou do zinco, perdão. Proteína animal também aumenta a absorção do ferro. Eu vou ler o que está aqui. A vitamina A auxilia a absorção e as proteínas também auxiliam. Cobre, ele vai contra o aumento do ferro e também do zinco. No intestino delgado, ele absorve e faz o transporte transporte ativo. Então, quando tem falha nisso, vai por meio passivo. Metabolismo do ferro ou do zinco, eu tô com ferro e zinco. Metabolismo do zinco, ele vai ali principalmente pela metalotioneína, que é uma proteína citoplasmática que captura o zinco. E então disponibiliza esse zinco para as células, promovendo a liberação na circulação portal. Essa enzima então é muito importante para isso, ok? Já a saída do zinco do enterócito, ele é mediada por ZNT1 e ZNT2 e... enfim... vou pular isso aqui. Captadores teciduais, então nós temos a metalotioneína, que ela mantém as concentrações celular de zinco. A ZNT1 ela localiza na membrana plasmática e ela age no efluxo de zinco nas células para vários órgãos. ZNT2 e 3 são localizados principalmente no intestino e nos rins e testículos, com funções neurais, com sinalização sináptica e espermatogênese. Já o ZNT4 ele é abundante em glândulas mamárias, tá bom? Está associado à secreção de zinco no leite. A excreção vai com perdas que variam de 0,5 mg em dietas pobres em zinco a 5 mg em dietas ricas em zinco, o que reflete na homeostase. Vias de excreção nas fezes, urinas e no resto do corpo, então, as fezes ali por volta de 0,5 a 5 mg, a urina cerca de 10% da excreção pelas fezes Então, o resto do corpo, descamação de células epiteliais, suor, sêmen, cabelo, ciclo menstrual, tudo pode influenciar a excreção. Efeitos clínicos na ingestão inadequada de zinco, então temos ali várias deficiências, vai ter muita coisa. Então, grupos de risco, população que consome muita proteína vegetal, o que diminui a disposição de zinco, então ali pode causar diarreia, geofagia, viroses, infecções pertinentes e doenças intestinais.
Deficiências graves, então pode ter ali acrodermatite enteropática, defeito congênito na absorção de zinco em bebês, deficiência marginal, então anorexia, alterações no comportamento, intolerância à glicose, hipogonadismo, disfunções imunológicas, retardo do crescimento, hipogeusia, que é a diminuição na percepção de sabores, e atraso na maturação sexual, oligospermia, redução de testosterona e redução de massa magra corporal. Então é muito bom o zinco para homens, porque a maior parte se dá em questão de sistema reprodutor masculino. Parâmetros bioquímicos de avaliação. É muito importante que o zinco não esteja abaixo de 70 nanogramas por decilitro, senão aí já configura como deficiência. Indicadores do EINE, então, que é isso? Existem fatores também que podem alterar a biodisponibilidade de zinco, então concentração de zinco nas células sanguíneas, concentração de metalotioneína eritrocitária, estatura, idade também são fatores. Determinação das necessidades, aí vem a questão de RDA, RDA, EAR, AI, então variando ali para bebês de 0,3 miligramas até por aí. Não quero me atentar a valores não, mas para crianças ali em meses a 1 ano, RDA de 3 miligramas, determinação de necessidade para criança de 4 a 8 gramas. Varia ali EAR-RDA de 4 a 5 miligramas, crianças de 9 a 13 anos. 7 a 8 e adolescentes de 14 a 19, 8,5 a 11 miligramas para meninos, 7,5 a 9 para meninas. Então, ambas EAR-RDA na mesma sequência. Para adultos, então, EAR vai de 9,4 RDA 11 para homens e 6,8 e 8 para mulheres, EAR-RDA. Para gravidez lactantes, é bem maior o valor, então podendo ali de 9 a 14 miligramas. Recomendação, então, para vegetarianos, a questão de o alto consumo de fitatos, ele atrapalha a absorção de zinco. Alcoolismo também reduz a disponibilidade de zinco. Alimentos fornecedores, então nós temos ali oleaginosas, cereais, frutos do mar, leguminosas, leite, carnes vermelhas, podendo ir até de 60 gramas a 100 gramas de 0,8. Nossa senhora! De 1,8 até 39 gramas de miligramas de zinco por alimento. Limite tolerável ali, a UL, ela já vai ali de 300 miligramas, pelo que eu consigo ver aqui. E o LOEL de 60 miligramas. Tratamento de deficiência, então fortificação de alimentos com zinco, diversificação alimentar, suplementação pelas formas ativas e solúveis de sais de zinco e tudo mais. É isso. Esse é o zinco.